pessoal, beleza? Beleza pura, né? Vamos dar continuidade à matéria de logaritmos. Olha aí que bacana. E hoje a gente vai falar sobre logaritmo do produto, tá certo? Uma propriedade muito importante. Essa propriedade você vai usar em diversas questões aí, em vestibulares, em questões do Enem. Então, se liga. Então, vamos prestar atenção aqui. Eu tenho o seguinte: logaritmo de b vezes c na base a é igual a logaritmo de b na base a mais logaritmo de c na base a. Professor, traduza isso aí para mim, por favor. Então, vamos lá. Quando eu tenho um produto aqui no logaritmando, eu posso transformar esse produto numa soma, desde que eu use a mesma base, ok? Eu posso fazer também essa propriedade voltando, transformar a soma no produto, ok? Então, toda vez você vai poder transformar um produto de números, ok? Em soma de logaritmos de mesma base. Perceba que a base permanece a mesma. Vamos tentar compreender melhor aqui pelo exemplo. Veja aí, ó. Você tem logaritmo de 4 vezes 32 na base 2. Mas, professor, eu não poderia multiplicar esse 4 pelo 32? Poderia não. Pode, tá certo? Mas aqui é só para a gente treinar a propriedade, tá certo? Porque mais na frente nós vamos ter equações logarítmicas que a gente vai precisar usar essa propriedade, ok? Então, como é que ficaria a aplicação da propriedade? Veja que a base é 2. Então, você vai escrever o primeiro número, que é 4. Então, vai ficar assim, ó. Logaritmo de 4 na base 2, como aqui é um produto, certo? Transforma numa soma, mais logaritmo de 32 na base 2. Tudo bem? Então, transformei esse produto numa soma. Ok, então vamos lá. O que é que você vai fazer agora? Você vai resolver cada logaritmo desse separadamente. Então, você vai resolver o logaritmo de 4 na base 2. Vamos fazer esse cálculo aqui separado. Vamos lá. Logaritmo de 4 na base 2. Ó. Logaritmo de 4 na base 2. Como é que resolve? Iguala-se a x. Então, vai ficar a base elevada a x igual a 4. Não é isso? Então, você vai fazer com que apareça base 2 aqui desse lado. Então, você vai fatorar esse 4. Então, repete o 2 elevado a x. E 4, você sabe que é 2 ao quadrado. Como eu tenho aqui bases iguais, então eu posso igualar o expoente. Então, x é igual a 2. Então, no lugar desse logaritmo de 4 na base 2, eu vou colocar o quê? 2. Mais. Agora, você vai resolver o logaritmo de 32 na base 2. Vamos fazer logaritmo de 32 na base 2. Iguala a x. E vamos lá. A base fica elevada a x. 2 elevado a x igual a 32. Você vai repetir o 2 elevado a x. E o 32 você vai fatorar esse 32. Tá? Você vai sair dividindo por 2. Então, fatorando, você vai encontrar 2 elevado a 5. Ok? Veja que a base já está igual. Então, x é igual a 5. Então, no lugar desse logaritmo de 32 na base 2, eu escrevo 5. Logo, efetuando a soma, 2 mais 5, 7. Bom, pessoal, vamos agora olhar a próxima propriedade, logaritmo da divisão, tá certo? Então, diz o seguinte, nós temos aqui, ó, logaritmo de b dividido por c na base a é igual ao logaritmo de b na base a menos o logaritmo de c na base a. Traduzindo para o bom português, quando eu tenho divisão, eu transformo numa diferença, tá certo? Veja que as bases continuam a mesma, ok? Então, vamos para o exemplo. Eu tenho aqui logaritmo de 64 dividido por 32 na base 2. Mas, professor, eu não posso dividir 64 por 32? Pode sim, dá 2, não é? Aí ficaria logaritmo de 2 na base 2, 1. Então, vamos aplicar a propriedade e ver se dá 1. Vamos lá. Então, aplicando a propriedade, só para a gente treinar, vai ficar o seguinte, ó. Logaritmo de 64 na base 2. Como aqui é uma divisão, eu transformo numa
diferença. Então, agora você vai escrever logaritmo de 32 na base 2. Tudo bem? O que é que você vai fazer agora? Você vai resolver cada um separadamente. Então, vamos resolver. Logaritmo de 64 na base 2. Vamos fazer aqui no cantinho. Logaritmo de 64 na base 2. Você iguala a x e vai ficar a base elevada a x. Então, 2 elevado a x igual a 64. Até aqui tudo bem, né? Você vai repetir o 2 elevado a x. 64 você vai fatorar, ok? Então, vai ficar assim, ó. 2 elevado a 6, tá certo? Logo, as bases são iguais, então, x é 6. Então, você vai fazer o seguinte. No lugar do logaritmo de 64 na base 2, você vai colocar o 6 menos... Bom, no exemplo anterior, nós já resolvemos o logaritmo de 32 na base 2, lembra? O logaritmo de 32 na base 2 deu quanto? 5. Então, 6 menos 5, 1. Tudo bem? Então, só recapitulando, você poderia ter dividido, né, lá no início, tá? Mas aqui é só para a gente treinar a fórmula. Então, mais uma vez, você poderia ter feito também da seguinte maneira. Né? Você faria repetir aqui, ó, o logaritmo na base 2. 64 dividido por 32 é 2. E nós aprendemos que quando eu tenho dois números iguais aqui, o logaritmo dá quanto? 1, não é? Valeu, galera! Bom, pessoal, vamos agora falar sobre mudança de base, ok? Então, nós temos aí a propriedade que diz o seguinte. Logaritmo de c na base A é igual a logaritmo de c na base B dividido por logaritmo de A na base B. Então, note que nesta propriedade eu tinha base A e terminei com base B. Então, aqui nessa propriedade, o autor optou por mudar a base A para a base B. Então, o que é que ele faz? Esse número aqui, o logaritmano, fica aqui, ó, no logaritmo do numerador e a base fica no logaritmo do denominador. Tudo bem? Então, vamos ver isso na prática, né? Na prática é bem mais fácil. Vamos lá. Aqui no exemplo, nós temos o seguinte. Logaritmo de 8 na base 4. Passar para a base 2. Então, eu quero passar esse logaritmo para a base 2. Aí você deve estar pensando, mas professor, eu posso resolver esse logaritmo sem passar para a base 2? Pode sim. Aqui é só para a gente treinar a propriedade, ok? Então, vamos lá. Como é que eu faria isso? Então, vamos escrever logaritmo de 8 na base 4. Eu quero passar para a base 2. Primeiro passo, passo um traço de fração. Então, na parte superior, no numerador, eu vou escrever assim, ó. Logaritmo. Eu pego esse número de cima, escrevo aqui e escrevo base 2, ok? E agora, no denominador, eu vou escrever logaritmo, pego esse número aqui da base, escrevo ele aqui, ó, e boto base 2, ok? Então, vamos resolver. Eu coloquei esse logaritmo de 8 na base 4 porque ele é bem fácil de compreender, tá? Então, como é que eu resolvo daqui para frente? Bom, agora você vai responder os casos, né, separadamente. Então, você vai resolver, vamos fazer, ó, o logaritmo de 8 na base 2, vamos fazer aqui no cantinho. Logaritmo de 8 na base 2, tá? Então, vamos lá. Iguala a x, então vai ficar 2 elevado a x igual a 8. Repete o 2 elevado a x e o 8 você vai fatorar, fica 2 elevado a 3. Portanto, como as bases são iguais, então x é 3. Então, aqui, ó, na parte superior, eu vou escrever 3. Tudo bem? Vamos aqui para o denominador. Quem é o logaritmo de 4 na base 2? Eu sei que você sabe, mas eu vou fazer aqui no cantinho, para quem não sabe. O logaritmo de 4 na base 2, você iguala a x, então vai ficar 2 elevado a x igual a 4. Logo, 2 elevado a x, 4 é 2 ao quadrado. Como as bases estão iguais, então x é 2. Então, venho aqui e no lugar do logaritmo de 4 na base 2, escrevo
2. Portanto, a solução desse logaritmo é 3 sobre 2. Tá? Eu vou resolver esse logaritmo aqui sem fazer a mudança de base para a gente ver que dá a mesma resposta. Então, vamos lá. Então, eu faria o seguinte, ó, logaritmo de 8 na base 4, você vai igualar a x, tudo bem? Então, vai ficar o seguinte, ó, se, somente se, vamos fazer aqui na frente, 4 elevado a x foi igual a 8, ok? Então, agora você vai fatorar ambos os lados. O 4 é 2 ao quadrado, como tem o x, fica 2x. O 8 é 2 elevado a 3. Bases iguais, mais uma vez, o que é que eu faço? Igualo os expoentes, não é? Então, 2x é igual a 3, portanto, eu vou ter que x é igual a 3 sobre 2. Tudo bem? Então, pessoal, vamos aqui terminar essa aula praticando alguns exercícios, né? São exercícios fáceis, né? O objetivo dessa aula é que o aluno comece resolvendo questões bem fáceis e gradativamente vai aumentando o nível de dificuldade, tá certo? Então, vamos lá. Então, diz o seguinte, qual é o valor de item I? Logaritmo de 3 na base 15 mais logaritmo de 5 na base 15. Então, vamos treinar aqui a propriedade que a gente estudou. Veja que as bases são iguais e eu tenho uma soma de logaritmos. Eu posso transformar essa soma em quê? Em produto, não é? Então, você pode escrever assim, ó, logaritmo de 3 vezes 5 na base 15. Tudo bem? Então, isso aqui vai ser o quê? Logaritmo. Quanto é 3 vezes 5? 15. Repete a base 15. Ora, nós sabemos que quando logaritmando é igual a base, vai dar quanto? Muito bem, 1. Então, quando eu tenho números iguais, o resultado é 1. Então, o logaritmo de 15 na base 15 é 1. Tranquilo? Vamos agora para o item 2. Eu tenho assim, ó, logaritmo de 18 na base 1/3 menos logaritmo de 6 na base 1/3. Mais uma vez, observe a base. As bases são iguais, ok? E aqui eu tenho uma diferença. Eu posso transformar essa diferença em quê? Numa divisão. Então, vamos lá. Então, você vai escrever da seguinte maneira. Logaritmo de 18 dividido por quem? Por 6. Na base, 1 sobre 3. Ok? Então, agora você vai dividir 18 por 6. Então, isso aqui vai ser logaritmo 18 dividido por 6, 3. Na base, 1 sobre 3. Pronto. Agora você está em casa, está tranquilo. Basta você resolver isso aí. Então, vamos pegar aqui carona na questão, para economizar aqui os espaços. Então, você vai igualar isso aqui a x. Vai ficar assim, ó. 1/3 elevado a x igual a 3. Então, vamos espremer aqui no cantinho, ó. 1/3 elevado a x igual a 3. O que é que você vai fazer? Você vai inverter essa fração. Quando nós invertemos a fração, o que é que acontece? Eu elevo a menos 1. Então, vai ficar 3 elevado a menos x igual a 3. Vamos lá. Quem é o expoente que tem bem aqui, ó? Quando não tem nada, é porque é o quê? 1, não é? Então, vai ficar, como as bases são iguais, então, menos x igual a 1, conclui-se que x tem que ser igual a quem? A menos 1. Ok? Então, tá aí a solução. Vamos para o item, né, 3i. Eita, olha aí o tamanho desse logaritmo, pessoal. Mas não tem nada não, nós vamos fazer. Então, diz o seguinte, eu tenho aqui, ó, logaritmo de 3 na base 7 vezes logaritmo de 7 na base 3 vezes o logaritmo de 5 na base 11 vezes o logaritmo de 11 na base 5. Meu Deus, o que é que eu faço? Bom, nós estudamos hoje 3 propriedades, né? Do produto, da divisão e da mudança de base. Então, provavelmente, essa terceira a gente vai aplicar o quê? Mudança de base. E como é que eu sei que eu tenho que aplicar mudança de base? Bom, você vai observar as bases e observar também se é possível trocar de base e aparecer alguma coisa melhor para a gente resolver. Então, vamos lá. Veja que aqui, ó, eu tenho 3 na base 7. Vamos mudar isso aqui para a base 3, o primeiro?
para pegar logo carona. Então, vamos mudar. Então, fica assim, ó, logaritmo de 3 na base 3 sobre logaritmo de 7 na base 3. Ok? Então, eu passei esse aqui, ó, vou botar entre aspas. Eu estou usando esse aqui, eu passei esse para a base 3. E como esse termo aqui está na base 3, eu vou repetir, ó, logaritmo de 7 na base 3. Ok? Vezes, vamos fazer aqui a mesma coisa, eu vou pegar esse aqui, que está entre aspas, e vou passar para a base 5, tá? Então, vai ficar assim, ó, logaritmo de 5 na base 5 sobre logaritmo de 11 na base 5. Tudo bem? E vou repetir o próximo. Logaritmo de 11 na base 5. Bom, perceba o seguinte, o que é que eu posso aqui cancelar? Ó? Você pode cancelar esse com esse, porque são iguais, eu estou multiplicando, né? Posso cancelar esse com esse. Então, o que foi que sobrou? Logaritmo de 3 na base 3 é quanto? É 1 vezes logaritmo de 5 na base 5, 1. Então, a resposta deu 1. Tudo bem?